Salve! Seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal do Tom. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre os desafios, né, que as agências de publicidade enfrentam hoje para você poder trabalhar, né, um mix de mídia diversificado com os nossos consumidores. Se a gente parar para pensar, até no vídeo anterior eu falei um pouco sobre como era comprar publicidade lá nos anos 80. Se você avaliar bem, o volume de possibilidades que você tinha naquela época eram mínimas, né? Você tinha, por exemplo, a porta de entrada para o mercado publicitário era muito difícil, porque imagina, para você poder anunciar numa grande emissora de TV, existe um critério muito específico que as emissoras de TV levam em consideração na hora de aprovar um jingle, por exemplo, ou um vídeo para poder passar em canal aberto. Então, assim, o nível de exigência era muito grande, ou seja, não era qualquer anunciante que conseguiria, né, de certa forma, anunciar ali isso. Então, isso daí é um fato, né? Era realmente algo que ocorria lá nos anos 80. Lá nos anos 80. E aí, por exemplo, outro fator, outra barreira que existia também era o investimento, porque o investimento para você poder sair numa emissora em rede nacional era algo extremamente absurdo. Então só isso daí, por si só, já fazia com que 99% das empresas não tivessem condições de aparecer para o consumidor naquela época. E quando você ia para a rádio, para a revista, também era a mesma coisa. Então já existia uma barreira de entrada muito grande aí. Então o que sobrava para os pequenos negócios, né? Eu lembro que quando eu era pequeno, quando eu era criança, eu me recordo de algumas vezes ver helicópteros passando, jogando um monte de folhas, né? Aqueles papelzinhos, uns anúncios de dentista, uns negócios assim, sabe? Tipo, eu lembro muito dessa época de ver esse tipo de conteúdo na rua. Tinha muito panfleto, a gente recebia muita mala direta, às vezes, né, chegava uma carta nos correios, achava que era alguma coisa importante, você ia ver, era uma promoção de alguma empresa, que você preenchia um cupom, destacava, mandava de volta para a empresa percebia que você tinha interesse, eles mandavam ou um representante comercial na sua casa, ou eles mandavam uma amostra grátis daquele produto ou serviço para você, né? Então a gente não tinha tantas opções como a gente tem atualmente, né? Se você voltar em alguns vídeos que eu fiz aqui anteriormente, teve um período que eu tive uma banda de reggae. E a melhor forma que a gente tinha para anunciar naquela época era utilizando folha sulfite e colocando nos postes. O que a gente fazia? A gente identificava qual era o nosso público-alvo, a gente queria pessoas ali entre 16 e 18 anos, ou seja, essas pessoas estão geralmente ali no segundo, no terceiro ano colegial. A gente ia nas portas das escolas próximas dos estabelecimentos que a gente ia tocar e colocava esses papéis, e super funcionava. A gente não tinha rede social na época, eu tô falando lá dos anos 2000, né? E esse tipo de anúncio funcionava. E as emissoras de TV, elas funcionavam da mesma forma. Por quê? Porque ela segmentava da seguinte forma. Na hora de fazer o briefing, ela pegava a informação baseada na faixa etária, na localização, nas informações demográficas do consumidor. Isso daí, naquela época, funcionava muito bem, né? Mas hoje em dia, por exemplo, nessa era que a gente está vivendo hoje, é muito difícil você conseguir convencer um cliente a colocar um anúncio na TV, a não ser que ele tenha muita grana disponível. Por quê? Porque se o cara tem muita grana disponível, ele vai conseguir, além da TV, ele vai conseguir também colocar em rede social, contratar influenciadores, vai conseguir fazer uma grande ação de guerrilha de marketing para conseguir impactar o consumidor. Mas, quando o cliente não tem muita grana, ele acaba optando pelos canais principais, os mais básicos e os mais baratos que a gente tem na atualidade, que não é muito segredo para ninguém, quem trabalha nessa área sabe que o Facebook e o Google são, né, a Meta, no caso o Meta Ads e o Google Ads, são as plataformas que os clientes têm preferência, né, na hora de fazer os seus anúncios online. É, e hoje em dia é muito desafiador você fazer um plano de mídia, porque você tem clientes que às vezes vai tentar de certa forma te provocar. Ele vai falar para você assim: ô Cleiton, pô, eu preciso de um planejamento de mídia, mas eu quero um mix de plataforma, eu não quero só Google Ads e Meta Ads, eu quero sair do óbvio. Pô, aí você tem Pinterest Ads, você tem TikTok, você tem Kawaii, você tem LinkedIn, dependendo do segmento do cliente, você tem diversas outras plataformas que você pode trabalhar no digital, além de mídia programática, enfim, entre outros blogs e portais e assim por diante. E aí você começa a pensar também em algumas ações offline para você poder fazer o trabalho, né? Então, hoje em dia, acho que um dos grandes desafios da publicidade atual, além do volume de fragmentação que você tem de oportunidades no mercado, eu estou começando a entender que a mídia digital está começando a ficar tão cara quanto a TV, né? Principalmente quando você precisa fazer uma performance muito forte, você precisa fazer uma campanha de performance de fato. Eu digo isso por quê? Porque se você quiser fazer uma diversificação, não quiser ficar refém de um canal só, você vai ter que colocar muita grana na plataforma, porque hoje em dia
as portas se abriram desde 2010, né, quando o Meta começou a fazer anúncio, o Google Ads já existia, as empresas começaram a entrar e o nível de concorrência é cada vez mais caro. Se você for observar bem, o custo de CPC, o custo de impressão, o custo por mil, está cada vez mais caro com o passar do tempo, se você analisar bem, né? E isso é por conta da entrada da concorrência. Quando uma empresa contrata uma agência, geralmente a gente consegue trabalhar com custos mais competitivos, né? Então, por exemplo, hoje um gestor de tráfego, uma agência de mídia de performance, ela consegue fazer o trabalho que o profissional de mídia fazia lá nos anos 80, nos anos 90, que era negociar bons espaços publicitários com o menor valor possível. Hoje é obrigação do profissional de tráfego pago fazer uma boa gestão, fazer uma compra com menor custo, menor CPL e assim por diante. Só que isso está ficando cada vez mais difícil. Porque hoje, além de você ter um mix gigantesco de mídia para você trabalhar, você tem que lidar com o baixo investimento do cliente, com a ansiedade absurda por resultado que ele tem, né? E fica muito difícil para você conseguir trabalhar e incluir um mix adequado de mídia, né, para esse cliente por conta disso. Então, se você parar para pensar bem, lá nos anos 90, as grandes empresas tinham a opção de ir para algum lugar, elas acabavam indo para a TV e para o rádio. Hoje, quando a empresa é de média para pequena, ela não consegue ir para a TV e para o rádio, ela acaba indo para TV e para o rádio, ela acaba indo para o Google e para a Meta Ads. E aí você tenta emplacar algum projeto, algum case com o cliente, tentando trabalhar com uma ferramenta diferente, ninguém quer. Porque todo mundo só quer saber dessas duas ferramentas, dessas duas plataformas. E aí, assim, eu queria compartilhar com vocês essa questão da dificuldade que a gente tem de emplacar novos projetos com os clientes hoje. E eu queria saber de vocês, como é que tem sido para vocês apresentar novas propostas? Os clientes têm aceitado? Ou eles continuam refém? Né? Por exemplo, o sistema da Meta, esse sistema que a Meta tem de Instagram, Facebook, WhatsApp, é um ecossistema perfeito para vendas. Mas o grande problema é que as empresas se tornaram refém desse canal de vendas. Então, ela precisa colocar a grana, né? A gente sabe que senão o anúncio não chega na pessoa. A pessoa entra ali via WhatsApp para você poder bater um papo e vender o produto ou o serviço. Se você para esses anúncios, a empresa para de vender. Por quê? Porque as empresas elas estão totalmente reféns desse sistema. Né? Quem tem site também, ninguém quer se preocupar, ninguém se preocupa, né, no caso, em fazer um bom trabalho de SEO. As empresas elas querem saber de resultado para agora, né? E aí o que acontece? Você tem que ficar gerando tráfego sem parar no site do cliente, via Google Ads, né? E também você não consegue garantir que vai ter resultado, porque depois que o cara entrou dentro do site, até ele converter, até o time comercial entrar em contato, existe uma jornada muito longa aí acontecendo. E para piorar, a gente está numa era de IA, né? Então as próprias IAs também elas estão meio que direcionando o consumidor ali na parte de topo de funil, sugerindo algumas marcas, e as empresas que não investiam em SEO, vocês acham que vai ter coragem de começar a investir, por exemplo, em AEO, que é para poder trabalhar com a parte de OGEO, que é com as plataformas de IA? Eu duvido muito que essas empresas vão fazer isso. Então, eu acho que aquelas empresas que começaram a fazer a lição de casa lá atrás, que começaram a fazer SEO, que fizeram seus blogs, que criavam conteúdo de forma contínua e anunciam, acho que essas empresas vão sair na frente. Mas imagina, hoje, tá muito desafiador você conseguir fazer um plano de mídia para um cliente e conseguir trazer resultado. Até o próximo vídeo.